Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma semana que a gente se encontra aqui no YouTube para te trazer dicas práticas e teóricas que vão te ajudar na tua jornada para você se tornar um climatrônico, ou seja, aprender a reparar qualquer placa eletrônica do setor da climatização, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. Eu me chamo Lawander e na aula de hoje eu vou te trazer um defeito, na verdade, é um defeito, claro, eu sempre trago defeitos aqui, porém de uma placa que provavelmente você nunca viu. E aí, você vai ver o tema da aula de hoje, é como analisar a placa que você nunca viu. Para muitos de vocês, a placa de ar-condicionado é essa placa que você nunca viu. Para mim, foi essa placa que eu vou te trazer hoje. Lembra que aqui eu sempre trago defeitos reais do campo de batalha da Lautec, tá? Defeitos reais. Coisas que a gente vê aqui no dia a dia. Então, tudo que eu falo aqui para você é o que a gente vivenciou aqui, que reparou, que deu certo, que analisou. Toda análise que eu trago é baseada no campo de batalha. Nada é, eu acho seu defeito assim, estude assim. Não. É o que a gente vive aqui. O que precisa para estudar, o que precisa saber. E hoje eu vou te trazer como energizar uma placa que você nunca viu. Essa placa eu nunca vi. Eu passei por essa dificuldade com ela. Pô, como é que energiza? Não é muito claro. Eu vou te mostrar, você vai entender melhor na bancada, tá? Para fazer alguns testes, você vai precisar energizar a placa. E eu vou listar aqui os principais níveis de tensão que você vai se deparar no mercado. Níveis de tensão padrão. Tá? Eu vou listar aqui alguns níveis de tensão, caso você não conheça, mas para você pegar uma placa e entender que pode ser algum desses níveis de tensão. Fazendo um disclaimer, pode ser que tenha algum aqui que você pegou numa placa aí e que eu não listei, tá? Eu vou citar o que é mais comum de se ver em placas eletrônicas. Então, do maior para o menor, a gente vai ter, vou trazer aqui as placas energizadas ali com 380 geralmente, tá? Então vamos lá, 380 volts, tá? AC, 380 baixo para 220 volts AC, baixa também para 110 volts AC, aí tem 24 volts AC também, já vi placa sinalizada dessa maneira. Indo mais abaixo, questão de DC, questão de tensão DC, se eu energizo 380 eu vou ter 540 volts DC, se eu energizo 220 eu vou ter 310 volts DC. Se eu energizo 110 dá algo em torno de 155, 160, vamos botar aqui, 160. O que vai ter mais para baixo aqui? Vamos pegar 24 volts DC, você vai ter 15 volts DC, você vai ter 12 volts DC, 12 baixo para 5 volts DC, você vai ter 3,3 volts DC, você vai ter 1,8 volts DC. O que você vê mais comumente, especialmente no nosso mercado da climatização. Mais comum mesmo são esses daqui, 5 volts, 3,3, 12 volts, 24 volts, 220, 380, 540, 310. Pelo menos o que eu vejo aqui, mais comum, né? 15 volts, lá no BPM, 1.8, tá? Isso que aparece mais. Beleza, tem essa noção. Por que ter essa noção é importante? Porque tu vai pegar uma placa que tu vai botar, sei lá, 38 volts. Não faz muito sentido. Alguns quando você trabalha com bateria, você vai ter patamares subindo de 12 em 12, né? 12, 24, 36, 48, você vai ter esse nível de tensões também. Não é o nosso caso aqui, tá? Isso aqui é para dar um panorama geral para ti. Porém, vamos de maneira bem prática. Vamos pensar de maneira bem prática. Pegar uma placa que eu nunca vi. O que identificar inicialmente? O que você precisa olhar? Qual olhar você tem que ter para a placa? Peguei a placa, e aí? Vou fazer o quê? Primeiro ponto. A melhor solução sempre é mais simples. A melhor solução sempre é mais simples. Então, primeiro você vai verificar o quê? Serigrafia. Às vezes na serigrafia tem escrito na placa. O eletrônico tem serigrafias. E às vezes tem, sei lá, tem que ter 5 volts aqui, tem que ter 12 volts aqui, tem que ter 3,3 volts aqui, tem que ter 220 volts aqui. Tem escrito lá, dizendo, tu vê, tu já bota, tá? Através da serigrafia você consegue ver o nível de tensão. Você vai entender nessa placa, só um parênteses aqui, nessa placa, a dificuldade que se deu nela é porque não encontramos nenhum regulador de tensão, claro, certo? Os conectores, são pouquíssimos conectores de entrada de tensão, que é para você energizar, você vai ter que botar tensão por algum local, tá? Geralmente são conectores. Os conectores são poucos, não ia para nem regulador, que é o tradicional, vai para o regulador de tensão. Tem que, inclusive, já vou botar aqui como uma sequência de identificação.
mas não tinha nenhum regulador e não tinha nenhum componente que substituísse esse regulador, fizesse alguma função parecida. Então, e outra coisa, não é alimentada com tensão alta, é alimentada com tensão baixa. Alimentada com, eu vou dizer na prática, mas alimentada com tensão abaixo de 12 volts. Tá? Abaixo de 15 volts. Eu tinha que identificar qual era, se era 5, se é 3,3, como eu mostrei aqui, ó. É abaixo de 24 volts. Será que é 15, é 12, é 5, é 3,3, é 1,8? Onde é que alimenta, qual a tensão? Certo? Essas dificuldades, você bate o olho na placa, você fica perdido. Né? Primeira coisa, serigrafia. Serigrafia te entrega um nível de tensão, ela pode te entregar se é fase e neutro. Às vezes tem um F, um N, L1, que é linha 1. Sabe? Então a serigrafia vai te entregar isso aí. Aí facilita muito. Quando não tem serigrafia, você vai para quê? Segundo ponto. Procurar reguladores de tensão. Por quê? Os reguladores de tensão eles são utilizados para energizar a parte do circuito. No 7805 é um regulador que regula 5 volts na saída. Geralmente o 7805 ele recebe 12 e sai 5. Geralmente, já não é sempre. Mas recebe 12 e sai 5. Então se eu botar 12 volts na entrada do regulador e se ele sair 5, ou se eu botar 5 volts na saída dele, eu vou estar energizando a parte de 5 volts. Então, geralmente o microcontrolador é energizado por 5 volts. Geralmente alguns componentes, alguns CIs, EPROM é energizado por 5 volts. Aí você vai energizar um circuito que provavelmente vai começar a funcionar o sistema. Porque a parte de inteligência está no microcontrolador. Se nortear pelo regulador de tensão é um ótimo norte, tá? Quando você não sabe como energizar, não sabe onde energizar, procura o regulador, porque o regulador ele energiza boa parte do circuito. Beleza? Então, pega essa informação. Segundo ponto, reguladores de tensão. Detalhe importante aqui, na serigrafia, se você não... tem fase e tem neutro, mas eu não sei. Eu estou vendo que os conectores tem L1 e L2, sei lá, mas tem um pino aqui que parece ser um sinal. Como é que eu identifico o fase e o neutro? Basta, e aqui não é nessa placa específica que eu estou trazendo hoje, mas eu sei que você se depara com placa de ar-condicionado, basta você pegar o pino de alimentação e ver, e botar assim, ó, bater continuidade com a ponte retificadora. A ponte retificadora, ela tem 4 pinos, os 2 pinos do meio vão por fase para o neutro. Então se você está perdido, se você saber achar, identifica a ponte retificadora. Tá? Que é o terceiro ponto aqui, ó. Terceiro ponto. Analisar o datasheet dos componentes. Foi assim que eu encontrei o defeito, ou como energizar essa placa. Inclusive identificou o defeito, tá? Identificou o defeito. Tinha defeito, eu vou falar do defeito para vocês também. Tá? O defeito era até um curso no componente, nesse componente que eu vou mostrar para vocês hoje. Analisar o datasheet do componente. Não, que diabo é datasheet? Datasheet, ele é a identidade do componente. Todo componente, o fabricante, ele cria um datasheet, que é um documento, onde tem todas as informações do componente. Inclusive as pinagens, inclusive onde é a alimentação, qual é a função de cada pino. Tá? Então, sei lá, você não sabe como energizar com a tensão AC que bota na entrada da placa. Se você pegar o datasheet do varistor de entrada, ele vai dizer que ele trabalha até 250 volts. Se ele trabalha até 250, você não vai jogar 310 volts, 380 volts, você vai jogar 220. Tá? Então, é uma análise datasheet. Nesse caso aqui, ele sabia como energizar essa placa. Tinha vários CIs digitais e tinha 2 conectores em específico, 2 conectores apenas. Um estava jampeado, não achei estranho, e outro ia começar a seguir o circuito de um conector. Um ia para o GND direto, tá? Um pino deles ia para o GND, eu vou mostrar na prática, tá? Um pino deles ia para o GND direto, o outro pino ia para um componente, um CI. Que CI é esse? Foi que eu fui analisar o datasheet do CI, tá? E ao analisar o datasheet do CI, eu consegui identificar onde era a alimentação. Identificando onde era a alimentação, eu consegui energizar a placa. Ao energizar a placa, eu consegui verificar o funcionamento dela, identificar inclusive o defeito que ela apresentou. 3 passos básicos. Primeiro ponto, serigrafia. Você vai analisar a serigrafia da placa, ver se tem escrito lá. Se for ser maravilhoso, rapidinho, você vai lá, energiza e pronto. Segundo ponto, reguladores de tensão. Regulador de tensão ele vai te dizer 7805 sai 5 volts, 7812 sai 12 volts. Você vai ver o datasheet, pode até ver o datasheet do regulador, se você não conhece o regulador. Se você já conhece, você já sabe. Identifica o pino que saída e energiza o pino na saída do regulador ou até na entrada do regulador, se você quiser testar junto o regulador. Tá? E terceiro ponto, analisar o datasheet dos componentes. Que componentes? Componentes digitais, CIs digitais. Geralmente CIs. CIs são circuitos integrados. Os circuitos integrados, vamos dizer, o pino de alimentação deles. Aí fica mais claro de você saber como energizar. Detalhe, isso aqui é importante. Atenção.
Então, não se baseie pelo capacitor eletrolítico. Como assim, não? Às vezes você vê o capacitor eletrolítico tem escrito nele 47 microfarad por 25 volts. Aí você pensa, 25 volts é a tensão que esse capacitor trabalha. Errado. Errado completamente. Essa tensão ela é superdimensionada. Se o capacitor trabalha com 5 volts, com 12 volts, ele pode sim ser um capacitor de 25 volts. Tem escrito nele. Capacitor que trabalha com 5 volts, às vezes é com 50 volts. Dependendo da placa, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele é sempre superdimensionado. Se ele trabalha com 5 volts, ele vai ter uma capacidade de suportar 16 volts. 3 vezes mais do que a tensão que ele vai trabalhar. Então ele é sempre superdimensionado. Não, aquele valor que tem escrito no corpo do capacitor eletrolítico, aquele valorzinho ali, ele é um valor que serve para dizer o máximo que ele suporta. Não é o que ele trabalha. Então cuidado com esse erro. Muitos de vocês cometem esse erro e engana bastante. Então, feito esse alerta, vamos para a bancada, vou mostrar a placa, vamos fazer algumas medições, vou mostrar um caminho que eu usei para identificar a alimentação, onde é que ela chegou, e vamos inclusive analisar a autoestima desse componente, para ver como foi que eu fiz para identificar quanto é que ele precisava para ser energizado. Tá ok? Então, se inscreva nesse canal e para seguir assistindo mais vídeos como esse, basta apertar em algum desses vídeos que está aparecendo na tua tela. Fica com Deus, um abraço, valeu!